apresentar agora o nosso primeiro palestrante. Ele é analista de sistema, ele é coach, ele também dá consultoria nas empresas e ele vem falar algumas coisas boas para nós. É uma pessoa que conheceu Mary Kay e se apaixonou pela Mary Kay. E eu tenho certeza que ele ainda vai ser um Mary Kay, sabe? A esposa dele já é. Mas eu acho que ele, assim, ele vestiu a camisa da Mary Kay. Então vamos receber com um forte aplauso o nosso palestrante. Espera só um pouquinho que ele está chegando. Paulo Silva. Sou. Boa tarde. Boa tarde. Que clima maravilhoso, hein? Não sabia que era tão contagiante assim. Mas hoje eu prometo que eu vou mexer com a cabeça de vocês. Você falou que nós vamos acender uma chama. Prometo riscar o primeiro fósforo. Vocês vão sair diferentes daqui hoje. Por favor, meu ajudante. Pode passar. Bom, meu nome é Paulo, sou consultor em gestão empresarial. O foco do meu trabalho é com empresas, organizações. O meu papel nas empresas, é melhorar a performance. Para cá? Para cá. Tudo bem. Bom, o meu papel nas empresas é trazer vantagens competitivas, ou melhor, mudar a performance dos negócios, né? Ou seja, enriquecer a vida das empresas. Mas com o tempo eu resolvi, justamente conhecendo a Mary Kay, falei, eu vou mudar um pouco o meu foco. Eu vou enriquecer também, junto com a senhora Mary Kay Ash, a vida das mulheres, né? Justamente com conhecimentos sustentáveis. Os mesmos conhecimentos que eu utilizo na empresa, eu vou trazer para vocês. E a minha missão aqui hoje é trazer vocês para uma reflexão muito importante. O tema, vocês já vão descobrir que a gente vai falar sobre empreendedorismo. Não venho aqui trazer conceitos para vocês, não é a minha intenção. Mas simplesmente trazer vocês para esse momento de reflexão para poder entender por que existem pessoas de sucesso e pessoas que não atingem o sucesso. Não vou dizer que são pessoas de fracasso, né? Porque existe algo que inibe essas pessoas, né? O que as pessoas pensam? Por que existem pessoas que conseguem criar negócios lucrativos, negócios de sucesso, e tem pessoas que têm essa vontade, têm esse desejo, mas não conseguem dar o primeiro passo? Então hoje, em conjunto aqui com vocês, como é uma reflexão, não será uma palestra, apesar de ser, tá? Mas a gente vai, em conjunto, tentar descobrir isso. Por favor? O tema: ser empreendedor. Interrogação, hein? Mas já vou afirmar, você pode, né? O tema é comum, para quem já leu o livro da Mary Kay, né? Milagres que acontecem. Eu consegui, me espelho muito na senhora Mary Kay, realmente, porque ela conseguiu, né? Mas vocês já sabem o segredo? Por que ela conseguiu? Alguém já fez alguma reflexão? Quem leu o livro, acredito que deve entender. Quem leu o livro? Público, melhorar a leitura. Bom, e aconselho, hein? E recomendo. Uma excelente leitura. Pois bem, ser empreendedor. Todo mundo sabe da teoria, todo mundo conhece conceitos, né? O que é ser empreendedor, então? Empreender algo. Óbvio, né? Empreender o quê, né? Como? Criar empresa? Fazer a diferença? Talvez seja isso? Mas vamos descobrir. O ser empreendedor, conforme a literatura, é aquele indivíduo arrojado, aquele indivíduo sonhador, aquele indivíduo que tem metas, acredita e corre riscos. Quem aqui aceita correr riscos?
bastante interativo, hein? Mas também age do corpo. Depois vocês vão descobrir, quero ver todo mundo correndo riscos. Certo? Pois bem, vamos parar por aí. Somos empreendedores. Acreditamos que somos, né? Porque pensamos. Mas tem um detalhe: somos limitados. E existe um órgão no nosso corpo que limita isso, que é o cérebro. Está aqui, a nossa mente. Certo? Depois nós vamos descobrir como isso é possível. Certo? Detalhe, eu vou falar da evolução do cérebro. Quando, nos princípios, né, o homem de Neandertal, aquela evolução toda, o homem era todo emocional. O cérebro dele era emoção pura. Não existia o ser racional. Né? Todo mundo conhece aqueles desenhos de mulher, homem das cavernas, que arrasta a mulher pelos, aquela coisa toda atacada. Existe alguma razão daquela emoção pura, né? Só não está raciocinando direito. Então o que acontece? O que fez esse indivíduo, ou melhor, com um cérebro totalmente emocional, totalmente limitado? Porque o cérebro emocional, ele reage a emoções. Certo? Então o que acontece? Ou acontecia nessa época? Se esse indivíduo tinha fome, que é um sentimento, o que ele fazia? Qual era a ação? Ele ia caçar para poder comer. Se ele sentia medo, o que acontecia? Ele fugia. Né? Praticado com um monstro, um animal feroz, a impressão, a sensação primeira é morrer. Enfim. E se eu tivesse raiva? Ou melhor, esse indivíduo, ele lutava. Certo? Então, a gente reagia diretamente às nossas emoções. Passamos o tempo, nós evoluímos para um cérebro racional. Começamos a pensar um pouco mais. Né? Já começamos a querer controlar um pouco as nossas atitudes. Então, aquela história de se eu ter medo, né, eu fujo, eu já começo a pensar. Mas medo do quê? O animal aqui não é tão feroz, posso enfrentar. Então já não tinha aquela primeira reação, emoção, que era fugir. Então me tornei um indivíduo racional. Mas aí começaram os nossos problemas, quando eu comecei a pensar. Quando eu falo eu, tá? Estou falando de todas vocês. Por quê? Eu comecei a ter, além dos meus sentimentos, medo, raiva, ansiedade, irritabilidade, eu comecei, né, a pensar a respeito disso. Aí começou a existir o maior dos nossos males, que é o quê? Os conflitos. E agora? Conflito entre sentimento e pensamento. Porque antes, cada sentimento que a gente possui gera um pensamento. E vice-versa. Cada pensamento também gera um sentimento. Vamos imaginar um sentimento aqui da saudade. Se eu sinto saudade e penso em alguém, eu posso estar com saudade de alguém, mas ao lembrar de alguém, que é o pensar, eu posso sentir a saudade. E hoje esse maior conflito é o inibidor de todos que querem mudar. Porque quando a gente fala do ser empreendedor, do indivíduo empreendedor, ele, acima de tudo, ele tem que ser criativo, inventivo e também emotivo. Né? Então nós não conseguimos ser simplesmente racionais. A gente tem que buscar um equilíbrio entre emoção e razão. Muitas vezes que a gente fala, eu estou pensando com o coração ou estou pensando com a cabeça? E vocês, mulheres, sabem muito bem disso. Totalmente emotivas. A gente toma iniciativas, a gente toma atitudes na nossa vida, muitas vezes sem pensar. Não sei se vocês já sentiram por isso que a gente chama de um minuto de bobeira. Já sentiram isso? É muito comum, né? E detalhe, aquela história, fizemos a besteira, e daí? Agora é tarde. Porque o nosso cérebro emocional, ele é muito mais rápido, ele reage muito mais rapidamente. Quer dizer, quando eu tomei atitude, o racional ele vem logo atrás para tentar ponderar a besteira que fizemos. Aí vem aquele pensamento, o que eu fui fazer? Né? O que eu fiz? Não deveria ter feito dessa forma. O que os psicólogos chamam de
isso aí de sequestro emocional. Já ouviram esse termo? Já leram o livro Inteligência Emocional também agora? Então, o que a gente chama de sequestro emocional. Quando realmente a emoção toma conta do nosso ser e realmente a gente não pensa em mais nada, simplesmente vamos agir por impulso. Perfeito? Por favor? Detalhe. Vocês perceberam? Eu falei de emoção, falei de razão. Então, eu tenho um cérebro emocional e tenho um cérebro racional. Percebeu-se que eu tenho dois lados de cérebro. Né? Aqui vocês não conseguem enxergar, falha minha, porque é o cérebro esquerdo, ele é totalmente racional. O cérebro direito, totalmente emocional. Então olha aqui um quadro comparativo, né? Até vou pedir para vocês analisarem que o esquerdo, ele é mais lógico, né? O direito já é mais intuitivo, mais criativo. O esquerdo lida com palavras, o direito com imagens. Né? O esquerdo lida com partes e itens específicos. O que é isso que dá com partes? O que acontece é um cérebro mais detalhista, né? Primeiro ele constrói pequenas partes para depois chegar num todo. Já o direito, ele já lida com o todo. Primeiro eu analiso a situação por um todo, aí eu vou desmembrando essas partes. O esquerdo é mais analítico, ele desmonta uma situação, né? Isso é muito comum, estou começando a me enquadrar num desses quadrantes, talvez vocês também vão perceber isso. O direito já é mais sintético, né? Eu quero saber, por exemplo, já reúno todas as partes e simplesmente quero analisar o todo por completo, né? Síntese, sem muito detalhe, essas coisas todas. Agora eu me enquadro ali, no pensamento sequencial do lado esquerdo, que é aquele pensamento sistemático, né? Faço uma atividade, depois que eu termino, vou fazer outra. Minha mulher me cobra isso, né? Porque eu não faço várias atividades. Mas vocês, inclusive, como a minha mulher, têm a capacidade de pensamento simultâneo e holístico, né? Falar ao telefone, né? Vender Mary Kay, cuidar da roupa, enfim. Vocês conseguem intercalar essa capacidade. Então, deu para perceber que realmente as mulheres têm um forte apelo realmente para o lado direito. O esquerdo se liga ao tempo, quer dizer, tem início e fim para terminar as coisas. O emocional já é intemporal. Então vocês perceberam que realmente nós possuímos duas formas de pensar, né? Nós temos dois lados do cérebro. Tem gente que tem pessoas que têm essa capacidade de pensar automaticamente, ser racional ao mesmo tempo e ser emocional, consegue equilibrar, equalizar. Mas tudo bem, estamos no início dos nossos problemas, né? Agora, por favor, vamos fazer um teste. O que vocês estão vendo aqui? Quem está vendo uma moça, levanta a mão. E quem está vendo uma velha? Nossa, a moça novamente, quem está vendo a moça? E a velha? Quem está vendo a velha e a moça juntos? Quem não está vendo nada? Impressionante. Vamos lá, estamos trabalhando com o cérebro. Por favor. Agora você viu. Quanto tempo demorou? Mas o que você viu primeiro? Foi instantâneo? Quanto tempo demorou para você ver o teu cérebro racional? Demorando. Então, quem bateu o olho e viu simultaneamente, no momento, momentaneamente? Quem demorou um pouco? Impressionante, né? Alguém quer que eu solucione, ajude aqui? O companheiro já tentou ajudar. É complicado isso, dá um nó no cérebro. Então, conseguiram assimilar? O cérebro racional, o emocional já está falando mais alto? Vamos revelar, né? Então aqui vocês estão vendo, é o queixo da moça, né? Ela está olhando para lá, a orelhinha dela no cabelo, bonito. É isso? E a velha, vocês conseguiram ver que até o nariz dela, né? Aqui uma boquinha. Nós não tem dente mais, né? Um queixinho fino, não é isso? E um lenço na cabeça. Perceberam dessa forma?
pontas no pescoço. Perfeito? Qual foi a conclusão então? Eu falei alguma mentira até agora? Que nós temos dois lados do cérebro, em que a gente pensa de formas separadas. Ainda não estamos conseguindo ver a velha, pelo amor de Deus. Vamos sortear um prêmio para quem conseguir ver a velha e descrevê-la. É? Conseguiu ver? Ah, ótimo. Maravilha. Então, aqui realmente, eu vou expor uma situação para vocês. Isso acontece diariamente com a gente no que a gente diz relacionar com outras pessoas. O objeto é o mesmo, não fiz transformação alguma, mas pessoas viram coisas diferentes. É o que a gente chama, cada um vê o mundo conforme a sua lente, né? Conforme aquilo que está na sua cabeça, conforme o nosso aprendizado, conforme as nossas experiências de passado. Não é verdade? Tem detalhe, mas isso tem solução, viu? Te juro que ao final deste discurso, vocês irão ver a velha. Podem ter certeza. Ah, isso eu prometo para vocês. Gente, agora vamos brincar um pouco mais, questão de série, por favor. Vocês estão vendo dois quadrados aqui, não sei se já viram isso. De novo a gente vai falar um pouquinho de ilusão de ótica. Ah, qual é o quadrado que tem um tom de cinza mais escuro, por favor? De cima, né? Vocês estão totalmente enganados. Por favor, dá um enter. Eu cobri uma parte. Não é a mesma coisa? Dá um backspace, por favor, ali. Backspace. Voltou, né, a ser branco. Vocês, então, para saber, achar que não tem truque na imagem, coloca o dedinho assim, cobrindo essa parte aqui, ó, na frente do olho de vocês. Mesma cor? Você viu como o cérebro engana a gente, pessoal? Por que ele enganou a gente? Vocês sabem dizer por que ele enganou? Por causa do fundo, uma sombra, as cores, né? Vai discutir com o daltônico. É uma coisa complicada, né? Discutir com o daltônico, né? Eu estou vendo verde, é azul, é verde, azul. Então me prova que é verde, me prova que é azul. Isso acontece no nosso dia a dia, não acontece? Pediram aqui a autoridade máxima, né, para que fiquem em silêncio, por favor. Sei que causamos furor, né? Mas depois eu vou repetir esses slides para vocês. É legal deixar os dois ali para vocês respondam. Eu acho que tem briga ainda, tem conflito aqui, porque ninguém viu a velha. Tá certo. Então pode dar mais um enter só para a gente, então. Maravilha. Que coisa bonita. Podemos continuar. Maravilha. Agora vamos então entender o nosso perfil. Sabemos que temos dois lados no cérebro, com dois lados, um totalmente racional, um totalmente emocional. Agora o detalhe, aí vocês vão tentar se identificar agora, né? Como vocês olharam as imagens. Então quem domina o lado esquerdo, quer dizer, a pessoa que tem a dominância do lado esquerdo, o lado esquerdo que é? Racional, né? Então é uma pessoa analítica, lógica, totalmente detalhista, inclinada para a matemática, voltada às palavras e concisa, objetiva, direta, né? Conseguiram se identificar? Quem viu assim a jovem de primeiro? Vocês já são lado esquerdo direto. Muito bem. Agora, por favor, vamos ao próximo slide. Então, quem domina o lado direito? Que é um ser totalmente emocional, lado emocional do cérebro. Percebemos que somos visual, totalmente visual. Aquela pessoa que olharia ali, viria a velha de cara. E passaria alguns segundos, não, também tem uma jovem ali, tem uma moça. Totalmente intuitivo, atento ao sentimento do outro, imaginativo, introspectivo, né? A pessoa que se reflete, vamos imaginar, olha para o seu alter ego, para o seu eu, e atento ao ambiente. Detalhe, hein? Vocês são profissionais de vendas, não são? Vocês precisam desenvolver esse lado, porque esse lado é o lado de vocês. Entendeu? É o lado inventivo. Não falamos que o empreendedor tem que ser criativo, o empreendedor tem que ter, né, imaginação,
esse negócio vai dar certo. Vai dar certo. Tudo bem, eu entendo. Também quando eu vi uma velha na minha frente, eu também fiquei desse jeito. Tudo bem. Maravilha, agora vamos então a um conceito muito básico. O lado esquerdo geralmente é dominante, quer dizer, o ser racional. Fazer cálculos, analisar, pensar, todo mundo pensa, todo mundo consegue. Só que tem um detalhe, a gente pode potencializar o lado direito, a gente consegue potencializar esse lado direito. Como? Expandindo as perspectivas, ou seja, usar o poder da imaginação. Vocês têm imaginação? Certo? Sim. Vou provar daqui a pouco. Tenho minhas dúvidas ainda se vocês têm imaginação fértil. Maravilha, então como fazer? Nós precisamos imaginar situações reais e com riquezas de detalhes. Eu vou chamar vocês agora para uma análise, fiquem tranquilos, eu vou pedir para que vocês fechem os olhos, mas segurem as bolsas, carteira, por favor. Tá? Prometo que será muito rápido essa hipnose coletiva. Então nós vamos tentar imaginar algo. Eu vou dizer um objeto aqui para vocês e vamos fazer um exercício. Detalhe, hein? Esse exercício pode levar para casa. A partir do momento que vocês potencializarem isso, o lado direito do cérebro de vocês irá se desenvolver. Vocês começarão a perceber coisas e começarão a visualizar coisas. Alguém aqui leu o livro O Segredo, a Lei da Atração? Você sabe que o universo então conspira filme. Perceberam que o universo conspira a nosso favor. Se a gente acredita, a gente consegue, não é verdade? Mas para isso a gente tem que visualizar. A gente tem que realmente acreditar, transformar o impossível em possível. Como que a gente vai fazer? Então, gente, vamos imaginar uma maçã. Tá? Mas eu vou pedir para que vocês fechem os olhos no momento, se tiverem que limpar alguns, se não quiser. Tenta imaginar uma maçã bem vermelha. Sabe aquela maçã bonita? Típica assim de branca de neve, aquela coisa reluzente. Tenta imaginar. Fechem os olhos, de verdade mesmo. Tentem praticar isso. Só que tem um detalhe, imagine que vocês estão olhando essa maçã por uma lente da mente de vocês. Tenta dar um zoom nessa maçã. Tenta aproximar ela, assim, né? Aproxima, consegue ver o brilho, consegue sentir realmente aquela pele vermelha, bem lisa, brilhante. Vamos testar o zoom agora, dá uma afastada um pouquinho. Tenta distanciar, imagine essa maçã numa mesa, mas com o olhar, afasta um pouco. Certo? Agora tenta dar uma volta em torno dessa maçã. Tenta circular, mas detalhe, imagine que vocês estão vendo a maçã. Nós precisamos realmente testar os 5 sentidos, né? Audição, visão, tato, olfato e paladar. Ainda o que nós estamos fazendo? Testando a nossa visão. Estamos tentando idealizar. Imaginem vocês, o carro rosa. Estou entrando no carro rosa, um banco de couro, que delícia, cheiro. Mas voltem para a nossa maçã, depois vocês vão sonhar com o carro rosa. Tá? Não percam o foco, por favor, por favor. Pensaram na nossa maçã? Maravilha, estou testando a visão ainda. Olha, até eu estou viajando aqui, já estou com os olhos fechados também. Está me dando uma fome. Agora eu vou pegar essa maçã, preciso testar o meu tato. Imagine você segurando, indo até a mesa, segurando essa maçã, olhando ela, girando. Já estamos testando o nosso tato. E agora? Sabe aquela cheira bom? Aquele cheiro típico de maçã. Tenta estar cheirada daquela maçã gostosa, com calma, cheira. Imagine que daqui isso. Tenta imaginar, realmente. O fato tem que ser perceptível, porque vocês começam a encantar, vocês começam realmente a desabrochar, vocês estão começando realmente a entender, começar a atingir seus objetivos que vocês estão colocando em mente. Meu Deus, que maçã gostosa, agora eu vou dar uma mordida nessa maçã. Sabe aquela mordida gostosa, né? Que faz aquele barulho daquela maçã vermelha. Escutem o barulho da maçã. Entendeu? Rangendo entre seus dentes. Né? Sentir o gosto daquela maçã, docinha, né? Saborosa, bastante suculenta. Conseguiram sentir? Que delícia daquela mastigada. Agora sinto o cheiro novamente dela. Gostoso, né? Que maçã deliciosa. Maravilha. Mastiguei, comi, senti. Muito bom. Pode voltar à realidade, vocês ficaram com fome. Esse é um pequeno exercício, né? Isso a gente tem que praticar no nosso dia a dia. Porque tem pessoas que não têm essa capacidade de realmente de visualizar, né? Principalmente com coisas positivas. Transformar realmente realidade. Porque
quando a gente acredita, pensa friamente, os objetivos são alcançáveis. A gente consegue imaginar e automaticamente acontecer. Perceberam então? Estou trabalhando do meu lado direito. Ser racional todo mundo todo mundo sabe fazer conta, né? Todo mundo sabe pensar. Perfeito? Então esse lado emocional, vocês perceberam que tem realmente falhas aqui do lado direito. Descobriram como potencializar isso? Perfeito? Por favor? Então vamos fazer uma chamada agora do que é o ser inteligente. Porque todo mundo pensa, ele é empreendedor, como a senhora Mary Kay Ash, super inteligente. Por isso que montou o seu negócio de sucesso. Tradução muito simples da pessoa inteligente. É uma capacidade mental de raciocinar, planejar, resolver problemas, aprender, abstrair, compreender ideias e linguagens. Concorda que todo mundo nasce inteligente? Né? De certa forma. Né? Todo mundo é inteligente, todo mundo tem essa capacidade. Quem raciocina? Quem pensa? Se eu estou raciocinando certo é outra coisa. Mas eu raciocino. Se não acabaram de pensar numa maçã, estão raciocinando, estão pensando, fazendo atividade mental. Então, para isso, por favor, dá. Eu sou inteligente racionalmente. Eu estou descobrindo vários tipos de inteligência. Cientistas já comprovaram que existem várias inteligências. É a teoria das inteligências múltiplas. Na realidade, existem 7, indo para 9. Então, tem pessoas que desenvolvem inteligência musical, inteligência sinestésica, que é para os esportes, né? A inteligência matemática, que é essa que a gente está acostumado, né? Geralmente o ser inteligente é aquele que era um CDF em matemática, né? O cara bom em matemática, o cara é super inteligente, mas é um grosso, não sabe se relacionar, então não é inteligente. Eu não vejo uma pessoa inteligente dessa forma. Então, é a pessoa que consegue ponderar o que a gente falou, os dois cérebros, emoção e razão, certo? Por favor, próximo Alana. Aí chegou no ponto. A outra, conflito que nós temos, né? A questão da emoção. Inteligência emocional. Já descobrimos a inteligência emocional. Capacidade de pensar, raciocinar, abstrair ideias, entender linguagens perfeitamente. E agora? Somos capazes de identificar e controlar as nossas emoções? Mulheres conseguem facilmente? A mulher fala assim, sou toda emoção, né? Mas sabem controlar verdadeiramente isso? Depende. Difícil, né? Difícil controlar a emoção. Mas precisamos, porque a gente precisa desenvolver o nosso lado direito. Vocês perceberam, eu fiz uma anamnese, né, um diagnóstico agora, e percebemos realmente que existe uma falha a ser corrigida. Tudo bem. Então, existem 5 pontos chaves aqui que eu consigo me identificar. Vamos supor, pelo primeiro ponto, conhecer as próprias emoções, a autoconsciência. Quem conhece as emoções? Quem sabe dizer quando está irritado, quando está nervosa? Sabe reconhecer? Então, importante. E o segundo ponto, então? Lidar com essas emoções. Mais difícil. Se conter, ou parar de ficar irritado, melhor. Por que eu estou irritada? Né? De que forma? E agora? Como que eu vou conseguir me conter se eu estou irritado? No trânsito, muitas dirigem aqui? Todas são calmas no trânsito quando alguém dá uma fechada? O que acontece? Palavrão na certa, né? Filho da fruta! Que coisa, né? Mas tem um detalhe. Um exemplo de como lidar com essas emoções. Então, se o indivíduo fechou a gente no trânsito, por que não pensar assim? Ele não me viu. Eu acho que ele está com algum problema. Ele deve estar com um problema em casa. Mas é assim que a gente tem que pensar, por incrível que pareça. Porque se você xinga um indivíduo, o que vai acontecer? A nossa adrenalina vai a 1000. E quando vai a 1000, a gente precisa fortalecer. O que a gente faz? A gente xinga mais. A gente grita mais. A gente vai atrás. Até tomar um tiro. Tá louco. Hoje está comum isso. Então o que acontece? Isso é verdadeiramente lidar com as emoções. Ser totalmente o oposto. É difícil? É difícil, mas temos que fazer isso. Se a gente fizer isso, o mundo com certeza será melhor. Não é verdade? Então por que eu estou irritado? Estou andando? Não tem motivo. Não é? Estou respirando? Não tem motivo. TPM.
natural, mas tem que se controlar também. Eu sei o que é isso. Tudo bem. Terceiro ponto, motivar-se. Quem é capaz aqui de se motivar? Você sabe o que é motivação? Acima de tudo. Não consigo motivar se eu não sei o que é motivar. O que é motivação? Impressionante, hein? Acabou com a minha brincadeira. Agora aqui sem ação. Exatamente, são motivos para ação. Eu preciso criar metas muito claras e atingi-las. Isso chama-se automotivação. Eu mesmo crio os meus objetivos, né? Me tornarei um Red Jet em breve, né? Estou motivando. Tem uma meta, então eu preciso me motivar. Só que para isso eu já preciso trabalhar com os dois itens anteriores. Tenho medo, sou incapaz. É uma emoção, concorda? Senso de incapacidade, né? Não é algo que a gente pode tocar. É um senso, realmente, emoção. Então eu preciso trabalhar isso. Não, eu consigo, vou romper as minhas barreiras e vou me motivar e vou vencer os meus objetivos. Ou atingir os meus objetivos. Tudo bem, reconhecer as emoções dos outros, o ser empático. Vocês conseguem fazer isso? Detalhe, hein? Vocês são profissionais de vendas. O item, reconhecer a emoção dos outros é muito importante. Estarem atentos aos detalhes sutis do nosso mundo, saber o que de fato as pessoas querem, saber de verdade o problema dessas pessoas, se pôr no lugar dessas pessoas. Porque o que acontece? Se você é um ser empático, você consegue entender o problema do outro, você acaba ganhando esse outro, você acaba conquistando. A pessoa fala, ele me entende. Isso é muito comum. Diretoras, né, que querem se tornar líderes, desenvolver empatia, porque você se põe no lugar dos outros, nas dificuldades do outro. Por que você não conseguiu? Assim, vamos ver se eu posso te ajudar. De que forma? Está com algum problema? Então simplesmente se colocar no lugar do outro, né? Isso é uma das regras de ouro da Americana. Não queira, não faça aos outros, né? A fizesse é você. Exatamente, então, exatamente. A senhora Mary Kay Ash, ela se pautou nessa linha de reconhecer, volta, o último linha, lidar com relacionamentos. Agora o detalhe. Se eu aprendi a lidar com as minhas emoções, imagine, agora eu tenho que lidar com as emoções dos outros. Cara chato, né? Tá ali dando mentira, cara. Esse é o caso. Eu tenho que aprender a lidar com relacionamentos. Entender e lidar e ajudar essas pessoas que têm problema, né? Detalhe também importantíssimo para pessoas de vendas. Isso é muito comum. Saber com quem se relaciona e ajudar essas pessoas. Trabalhar as emoções dessas pessoas. Perfeito? Vamos avançar? Gente, tanta inteligência, né? Mas por fim, antes de entrar na inteligência mercadológica, o que acontece? Inteligência racional e inteligência emocional. Todo mundo sabe calcular, todo mundo é um ser pensante. Entendemos um pouco das nossas emoções e percebemos como nos tornarmos inteligentes emocionais, né? Como realmente ponderar a emoção, né? Em conjunto com a razão. Mas tem um detalhe importante. Se lembra novamente na teoria do ser empreendedor? É o ser arrojado, aquele que consegue visualizar oportunidades, aquele que consegue superar desafios. Ele tem inteligência mercadológica também desenvolvida. Está aqui a capacidade de identificar oportunidades, desenvolver produtos, saber vender, acima de tudo, procurando sempre satisfazer a necessidade das pessoas. Então, o ser é inteligentíssimo, porque ele sabe negociar. Por que eu falo isso? Por que nós temos que desenvolver inteligência mercadológica hoje? Vocês vão entender, por favor? Vamos avançar? Porque o que acontece? O emprego está se transformando hoje, não está não? Está acabando os empregos, os trabalhos formais. Muitas empresas hoje forçam os funcionários, não forçam, dão opção dos funcionários trabalhar em casa, o que a gente chama de home office. Queira ou não queira, vocês são home office. É verdade? Vocês têm a base do escritório de vocês, vocês estão mudando totalmente um conceito e realmente não existe mais aquela característica da carteira assinada. Existe, mas está acabando. Literalmente está acabando em função da tecnologia, porque a tecnologia está aproximando hoje os recursos empresariais para dentro da sua casa, internet, enfim. Né? E o que está acontecendo? Nós estamos tendo novas oportunidades de prestação de serviços. Né? Trabalhos que não existiam antigamente estão acontecendo, estão mudando hoje em dia, principalmente a criação de negócios próprios.
Se identificarem vocês aí? Criação do negócio próprio? Mary Kay é isso, né? Então, vocês criaram um negócio próprio. Então, a partir do momento que vocês estão entendendo esse mercado, né, vocês estão criando oportunidade para vocês, só o fato de vocês entrarem na Mary Kay, vocês já são inteligentes mercadologicamente, porque vocês estão vendo uma nova oportunidade de crescimento e estão saindo realmente daquele ostracismo, né? Vocês estão tentando fazer diferente. Por favor? Então, se eu sou inteligente, quer dizer que eu possuo capacidade de gerar trabalho e rendimento. Todos aqui conseguem gerar trabalho e rendimento, né? Certo? Então, quer dizer que todo mundo é inteligente. Então, o que acontece? Temos uma palavra aqui que vocês vão fixar, por favor. Então, a palavra de toca aos dotados de inteligência mercadológica. Procure clientes, não empregos. Perfeito? Traduz a realidade de vocês? Vocês procuram emprego ou cliente? Não sei, vou descobrir daqui a pouco. Já a gente evolui um pouquinho mais para a gente terminar essa nossa reflexão. Tudo bem até aqui? Ou estão pensando na velha ainda? Já passaram na velha, né? Tudo bem. Agora vamos falar um pouco de Mary Kay? Vamos tentar entender todo esse contexto de inteligência para o negócio Mary Kay? Vamos fazer o teste agora, hein? Teste de verdade. Característica do negócio. Negócio próprio, né? Ou não? É franquia? Independente de qual franquia, mas é próprio. É de vocês, né? É de vocês? Sim. Maravilha, hein? Vocês são empreendedores, então? Sim. Quem idealizou o negócio? A senhora Mary Kay Ash, né? O que ela queria quando ela criou o negócio Mary Kay? Exatamente. Mas ela tem uma particularidade no ser empreendedor, que ela tem um lado muito forte na questão de emoção, né? Ela pensava nos outros. Era um ser empático, não é verdade? Porque quando ela criou o negócio, ela não pensava em enriquecimento. Em nenhum momento ela pensou em enriquecimento. Ela teve um apelo muito social. Ela pensou realmente no desenvolvimento das mulheres. Não é? A oportunidade que ela não teve, ela queria para outras pessoas. Uma consequência disso, Deus me deu. Graças a Deus estamos aqui. Graças a Deus mesmo. Oportunidade para todo mundo. Opa, volta. Oportunidade sem limites, isso é verdade, né? Por quê? Porque nós fazemos um negócio, porque o negócio é nosso. Só que tem um detalhe. Ela já criou. Mas se nós teríamos hoje condições, do jeito que nós somos, de criar um negócio igual dela? Silêncio total. Conseguiríamos? Igual? Igual não. Igual não. É verdade? Então o que acontece? Ela criou, nós simplesmente estamos embarcando na criação da senhora Mary Kay Ash. Então nós somos um pouco empreendedores do negócio dela. O negócio dela para sobreviver depende de nós. Se nós não sermos inteligentes, racionais, emocionais, mercadológicos, como ela foi no passado, nós vamos afundar o negócio. Depende da gente, certo? Comecei em limites, crescimento financeiro e carreira de sucesso. Que negócio hoje que está pronto, né? Está pronto, não é verdade? É só entrar, realmente afinar os nossos instrumentos, né? 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, já leram também? Não vai ser mais complicado, realmente. 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, que é o que a gente diz. Stephen Covey. Afine os instrumentos. Então o que é afinar os instrumentos? É um dos hábitos. É justamente ajustar a nossa inteligência, começar a entender as nossas emoções, né? Olhar o mercado e ganhar oportunidade. Podemos passar? Então, qual é o meu posicionamento na empresa? Está tudo pronto, eu sei que é um negócio próprio, uma carreira de sucesso, crescimento financeiro sem limites. Agora vem a pergunta. Dá um enter. E rufem os tambores. Opa, volta. Enter. Pergunta. Eu sou ou estou consultor ou diretor? Estou? Você está de passagem? Vocês são consultoras? São mesmo?
Sim. Tá fraco, hein? Você é? Você é. Afirma, você é. Detalhe, quando eu falei de afinar instrumentos, né, pensar positivo, precisamos mudar a forma de pensar, gente. Vou dar um exemplo. Para a gente mudar as nossas emoções, a gente precisa pensar em coisas positivas. Já leram lei da atração, já fizemos, visualizamos. Agora a gente precisa programar o nosso cérebro com palavras de comando. Não é verdade? Então eu sou consultora, né? Então eu posso. Detalhe, um exemplo que palavras fazem diferença na nossa vida. Se eu falar a frase assim, eu tenho que substituir uma palavra simples, do se para o quando. Por exemplo, se eu me tornar diretora, eu vou poder dirigir um carro rosa. Se eu me tornar diretora, agora eu mudo para quando. Quando eu me tornar diretora, eu vou dirigir um carro rosa. Não está diferente? Não acabei de me motivar? Né? Quando? Né? Só disse se já é derrota. Já sou derrotado. Não é verdade? Perfeito? Então a gente precisa entender realmente que palavras bloqueiam o nosso pensamento. Então a gente não deve utilizar assim. Eu vou falar um exemplo para vocês. Pensem na palavra não. Pensaram? Não pensem na cor vermelha. Todo mundo pensou no vermelho. Foi automático, não foi? Mas eu não queria que vocês pensassem no vermelho, então eu usei a palavra não pensem no vermelho. Eu podia falar, pensem no verde. Então vocês observaram que o não acabou remetendo a uma coisa que eu não queria. E vocês pensaram. Então por isso que eu falo, existem exemplos na nossa vida. Putz, eu não vou conseguir fechar esse trimestre. Eu não vou conseguir. Pronto, já estou me anulando. Eu não vou conseguir. Não vou adquirir a minha estrela, tornar estrela, né? Já estou me derrotando já na largada, já tomei um nocaute antes, então nem adianta conseguir. Esse é um exercício também para sermos inteligentes emocionalmente, né? Para a gente conseguir vencer essas nossas barreiras de verdade. Maravilha, tudo bem, eu sou, né? Quem está, tudo bem, pode. Terminou o evento, vamos todo mundo embora, todo mundo está, né? Então, já que todo mundo é, maravilha, o que eu preciso fazer? Buscar excelência e eficácia. Então, eu vou fazer uma pergunta que você vai saber responder. Qual a diferença entre eficácia e eficiência? Já ouviram falar? O chefe fala, ou a pessoa fala, você é muito eficiente, né? Como vocês preferem ser chamados? Vocês preferem ser pessoas eficazes ou eficientes? Sabe a diferença? Não? Pura e simples. Pura e simples, e vamos fazer isso com programação mental. A eficiência é saber fazer. Todo mundo sabe vender aqui, né? Todo mundo sabe ser consultora Medicaid, diretora, todo mundo sabe, né? Então vocês são eficientes. Perfeito. Porque vocês são, né? Agora detalhe, eficácia. Também é saber fazer. Mas é saber fazer certo. Saber bem feito. Fazer direito. A lição de casa. Perfeito. Como vamos fazer isso? Seguindo as regras de sucesso da empresa. Na segunda a gente não tem as regras de sucesso, as fórmulas de sucesso, 2 mais 2 mais 2. Conhecem todas? Já 2 dias depois, 2 semanas depois, 2 meses depois, 3 mais 3 mais 3, 5 mais 5 mais 5, né? Então se eu começar a fazer esses exercícios, eu já estou buscando a minha eficácia. E também obedecendo as regras de ouro. Todo mundo conhece as regras de ouro, não vou detalhar. E fazendo a gestão do seu negócio, trabalhando com finanças, marketing. Todo mundo sabe trabalhar com marketing? Sabe mesmo? Detalhe, não é o marketing empresarial, porque vocês são empreendedoras únicas e exclusivas lá no seu negócio. Vocês são presidente, gerente, né? Gerente financeira, controller, estoquista, né? Trabalham com logística, trabalham com tudo. Mas eu falo do marketing pessoal. Vocês acabaram de dizer que vocês são consultoras. Perfeito? Por que vocês são? Porque vocês assimilaram o conceito da inteligência. A inteligência emocional, a inteligência racional e a inteligência mercadológica. Perfeito? Então vocês são de verdade. Detalhe. São 3 pilares básicos, hein? É ser, parecer e aparecer. Então vocês são. Agora eu preciso parecer. Estou olhando todo mundo elegante.
bem vestido. Realmente, então, vocês parecem. Meus parabéns, tá? O público está muito lindo. Então, vocês cumpriram realmente a missão. Vocês parecem de verdade empreendedores de sucesso. Só que tem um detalhe, agora vocês precisam aparecer, né? Mostrar ao mundo, convocar sessões de beleza, mostrar às pessoas que vocês são e que vocês parecem, agora vocês vão aparecer de verdade para o público, para as pessoas, né? Esse é o segredo do sucesso de vocês? Perfeito? É isso? Maravilha. Detalhe, uma curiosidade. Qual é o animal voador símbolo da Mary Kay que foi considerado pelos especialistas em aerodinâmica incapaz de voar, dado o seu tamanho em comparação com as asas? Pode dar o enter. O enter. Ah, que bonitinha a abelha. Porque independente do que pensaram, ela acreditou que poderia voar, né? Asinha pequena, corpo gigantesco. Realmente isso é uma verdade. Se soubesse como que ela voa, ela junta as asas ali, né? Fica pior ainda. Menor ainda. Então, pensem bem. Imaginou se essa abelha fosse dotada, né, de todos os conhecimentos possíveis? Ela não ia sair do chão. Ela estaria abelha. Não é verdade? Mas ela é abelha. Que abelha, né? Não é verdade? Grandona, hein? Por favor, mais um ano. Muito obrigado. Agradeço ao Colmeia, então, pela atenção, gente. Mais uma salva. Muito bom, né? Parabéns. Obrigada, Paulo. Com certeza elas anotaram e vão executar? Sim! Então, tá bom. Muito obrigada. Obrigado, gente.